Bom, eu queria começar esse vídeo mostrando para você uma situação aqui em que a gente tem uma demanda de mercado a partir de um determinado preço. Então, nesse exemplo aqui, olha, eu tenho aqui nesse eixo horizontal, eu tenho os preços aqui, né? Então, por exemplo, aqui o preço atual aqui é R$ 25, né? Na medida em que eu altero a posição desse ponto azul aqui embaixo, olha, eu altero o preço. Então aqui por exemplo, o preço é R$ 15, né? Você deve ter observado que essa demanda aqui é a quantidade de produto, né? Essa demanda aqui também varia na medida em que eu vario o preço lá, olha. Quanto maior o preço, é menor a demanda ali, tá bem? Então tá bom, essa aqui é uma função demanda, nós já estudamos isso, mas o que eu queria falar hoje era o seguinte. Por exemplo, se o meu produto aqui ele custa aqui R$ 20, eu aumentar de R$ 20 para R$ 21, né? Isso é um grande aumento de preço ou é um pequeno aumento de preço? Veja que não tem muito sentido falar sobre isso, sobre se a alteração de R$ 1 é muito ou é pouco, porque depende do produto que você está vendendo, né? Se eu estiver, por exemplo, falando de um livro, R$ 1 pode ser um aumento de 20 para R$ 21, é um aumento significante, né? Mas se eu estiver falando de um carro, por exemplo, não tem muito sentido eu falar em variação em reais, mas sim em porcentagem, né? 1% de aumento, ele é significativo tanto quando eu estou falando de um livro, que é um produto que é barato, quanto quando eu estou falando de uma casa ou de um carro, que são produtos mais caros, tá bem? Então, eu vou falar, a gente vai ter que procurar um modo, e esse modo é fazendo a divisão da variação do preço pelo preço, em que eu tenha a porcentagem de variação de preço e não a variação do preço dado em unidades monetárias, dado em reais, dado em dólar e por aí e assim por diante, tá bem? E sobre a demanda aqui, né? Essa variação aqui, né? Então, quando eu falo para você assim que a demanda de um determinado produto variou, por exemplo, aqui, olha, era 300 e ela foi para 290. Então a demanda variou em 10 unidades, né? É significativo isso? Não sei, depende da quantidade de produtos que aquela empresa produz, né? Se é uma pequena empresa que fabrica sei lá, 500 unidades por mês, uma empresa 10 unidades, pode ser alguma coisa significante, né? Mas para uma empresa que fabrica 1 milhão de peças por mês, 10 unidades é insignificante. Então, a gente vai procurar falar dessa variação aqui, ó, de demanda, em termos de porcentagem também, não em termos de quantidade, tá bem? Então, para isso entra em cena um novo conceito que a gente chama de elasticidade, né? Então, olha, o preço, eu não vou mais analisar a variação de preço como uma variação em unidades de medida, variação em reais, em dólares. Eu vou analisar a variação de preço de forma percentual, né? 1% é 1% para qualquer natureza, né? Seja o produto barato ou caro. E quando eu falar em variação na quantidade, eu também não vou falar em variação em unidades, eu vou falar em variação percentual, né? Então, eu consigo a variação percentual do preço dividindo a variação do preço pelo preço que eu estou analisando. E eu consigo saber a variação percentual na quantidade dividindo a variação da quantidade pela quantidade que eu estou analisando. Tá bem? Se eu dividir essa variação da quantidade percentualmente ou porcentualmente, dá na mesma, os dois jeitos estão certos de falar, tá bem? Se eu dividir essa variação da quantidade pela variação do preço, isso vai me dar uma grandeza que a gente chama de elasticidade. Ela dá em termos percentuais essa elasticidade, né? Então é isso, olha, a variação do x, delta x, x0, que é o preço inicial, que é a quantidade inicial, dividido pela variação do preço
dividida pelo preço inicial, né? Então, melhorando um pouco isso aqui, olha, você está vendo que aqui é uma fração que está sendo dividida por uma outra fração. Eu posso reescrever isso aqui dessa forma aqui, né? Fazendo com que essa variação do preço aqui seja mínima, seja tenda a zero, né? Então eu escrevi isso aqui, posso escrever isso aqui dessa forma, né? Então essa variação percentual, que eu vou chamar de elasticidade, ela é igual ao limite da variação das quantidades dividido pela variação do preço, quando a variação do preço tende a zero, né? Veja que eu tenho uma divisão de uma fração por uma outra fração aqui, né? Se você se lembra como que faz divisão de fração, talvez você se lembre que você pode manter a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda, e a gente chega nessa fórmula aqui, né? Bom, o preço inicial, P0 aqui, e a quantidade inicial aqui, quantidade x0, eles são constantes, eles podem sair fora desse cálculo de limite aqui, né? E aí eu tenho finalmente que a minha elasticidade aqui, olha, ela vai ser esse preço inicial dividido pela quantidade inicial vezes o limite da variação da quantidade dividida pela variação do preço, com a variação do preço tendendo a zero. Isso aqui que está dentro dessas duas barrinhas aqui, nada mais é do que a derivada da função de demanda em função de P, né? É isso, é a derivada da função demanda em função de P, tá bem? Deixa eu explicar mais uma coisa. Você está vendo essas duas barrinhas aqui, ó? Isso aqui chama módulo. O que isso quer dizer? Eventualmente, esse valor da derivada aqui vai ser um valor negativo. Então, nesses casos, o módulo, você deve desconsiderar o sinal negativo desse valor, considerar ele como positivo. Se a operação que você faz aqui dentro for positiva, ela continua positiva. E se ela for negativa, você transforma ela num valor positivo, tá bem? Talvez fique mais fácil com um exemplo aqui, olha. Imagina a seguinte situação, ó. Você tem a função de demanda, aquela que a gente estava estudando no gráfico lá, né? Então, a demanda, a quantidade de produtos vendidos aqui, x, vai ser igual a 500 menos 10 vezes o preço, né? Suponha que o preço atual seja de R$40. Então você vende o produto por R$40, né? Qual vai ser o percentual de variação na quantidade da demanda se eu aumentar esse preço em 1%? Tá bem? Então, vamos fazer o seguinte, eu vou abrir o gráfico aqui do GeoGebra para a gente dar uma olhada nisso. Bom, eu tenho aqui no gráfico aquela situação apresentada pelo problema, né? Eu tenho a mesma função aqui, a função de demanda, x igual a 500 menos 10p, e eu quero ver o seguinte, se eu variar o preço em 1%, quanto é que vai variar percentualmente a demanda, tá bem? Então eu coloquei uma ferramenta aqui, ó, que chama percentual de variação do preço. Então, ó, dá uma olhada como o gráfico se comporta, ó. Na medida que eu aumento, que nem aqui, ó, eu estou supondo que eu aumentei o preço em 20%. Se eu aumentei o preço em 20%, por exemplo, ele foi de R$40, com um aumento de 20%, o preço foi para 48, né? E a demanda aqui, ela era de 100, ela caiu para 20, né? E na mesma medida, olha, né? Tá bem? Se eu diminuo o preço, né? Imagina que eu diminuo o preço em 20%. Então aqui, ó, aqui eu fiz a diminuição do preço em 20%, peraí. Ó, fiz o preço diminuir em 20%. Bom, quando o preço diminuiu em 20%, a quantidade que era de 100 foi para 180, tá bem? Então é assim que se comporta, tá? Mas o problema, ele está falando o seguinte, para você supor a variação do preço em 1%. Então eu vou colocar aqui, ó, 1% a variação do preço. Bom, se variou 1%, dá uma olhada aqui quanto estava. Bom, se variou 1%, se estava R$40, foi para R$40 e R$40,40, né? Porque a variação foi de 1%. Agora vamos dar uma olhada como é que a demanda se comportou. Espera aí, deixa isso. Aqui, ó. A demanda, ela era de 100,
foi para 96. Tá? Eu não sei se você consegue perceber, mas dá uma olhada, olha. Quando eu fiz o preço variar em 1%, eu tive uma variação na demanda em 4%. Que a demanda caiu, a quantidade aqui caiu de 100 para 96. Bem, se caiu de 100 para 96 é porque teve uma redução de 4 em 100, 4%. E se eu quiser estudar isso sem apelar lá para o gráfico, né? Então, tem um modo que você vai pensar da seguinte forma, olha. O preço atual do meu produto, essa aqui era a minha função, certo? Desde o começo aqui, x igual a 500 menos 10p. O preço atual proposto pelo problema era de R$40. Né? A quantidade de produtos que você tinha quando você vendia ele por R$40 pode ser calculada por essa função da demanda. Então a quantidade inicial vai ser 500 menos 10 vezes o preço, menos 10 vezes R$40. Se você fizer essa conta aqui, você vai ver que a quantidade atual é de 100. A elasticidade vai ser o preço inicial dividido pela quantidade inicial vezes a derivada dessa função aqui em função de P. Então a gente tem, olha, qual que é o preço inicial? R$40. Qual que é a quantidade? R$100. Qual que é a derivada dessa função aqui? Bom, a derivada aqui de 500 é 0. A derivada de menos 10p em relação a p é menos 10. Né? Então, lembra que eu falei? Olha, como sobre esse sinal aqui, que é o módulo de 10 negativo é 10 mesmo. Então, você vai fazer essa conta. Para fazer essa conta aqui, você vai considerar 10, não menos 10. Né? E aí você tem 40 dividido por 100 vezes 10 dá 4. Né? Então, a elasticidade aqui é 4. Né? O que isso quer dizer? A elasticidade de 4. Né? Quer dizer o seguinte, a gente já tinha visto pelo gráfico, né? Um aumento no preço de 1% faz com que haja uma variação na demanda, no caso para menos, né? De 4%. Tá bem? Se você pode classificar essa variação e a ponto de imaginar se ela é significativa ou não. Você pode classificar essa elasticidade, né? Da seguinte forma: se a elasticidade é maior do que 1, então é dito que a demanda ela é elástica para esse valor, nesse ponto considerável. Né? Então ela passa a ser significativa. Né? Se a demanda, se a elasticidade fica entre 0 e 1, a demanda ela é dita inelástica. Em outras palavras, quer dizer que uma variação de preço, uma variação pequena de preço naquele ponto considerado, não vai refletir significativamente na demanda do produto. Né? E se a elasticidade é igual a 1, você tem que você classificar ela como elasticidade unitária, ou seja, para cada 1% que você aumenta no preço, você tem uma queda de 1% na demanda. Tá bem? Então, no nosso caso aqui, olha, a elasticidade ela é igual a 4, né? Então ela é dita elástica nesse ponto considerado.